Salve, salve, rapaziada! Professor Felipe Rossini na área. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as etapas do casamento, né? Sobre a habilitação, a celebração do casamento, o registro, e também sobre causas de invalidade e extinção do casamento, dissolução do casamento. Antes de falarmos sobre as etapas, propriamente dita, só relembrar aqui alguns tópicos, né? O primeiro deles, importantíssimo, essencial, questão da capacidade para o casamento, questão da idade núbio. Então nós vimos que no artigo 1517 exige-se a idade núbio mínima de 16 anos, né? Sem os 16 anos não é permitido o casamento em nenhuma hipótese. E entre os 16 e os 18 anos, exige-se a autorização dos pais. Inclusive, não é só daquele que detém a guarda, né? Nós também trabalhamos bastante essa questão do poder familiar, mesmo quem não tem a guarda tem o poder familiar e precisa dar a autorização para o casamento. Caso não dê, havendo aí uma discordância nesse exercício do poder familiar, ou às vezes está em lugar incerto e não sabido, precisa-se de autorização judicial. Tem que entrar em juízo e falar, excelência, o menor quer casar, um dos genitores concorda, o outro não concorda, sem uma justa causa, ou não foi localizado, o juiz analisa sempre no melhor interesse do menor e dá ou não essa autorização para o casamento, né? E lembrando que em casos de emancipação não há necessidade de autorização, porque na emancipação nós não temos mais ninguém exercendo o poder familiar. E não havendo ninguém exercendo o poder familiar, eu não teria quem desse essa autorização. Isso lá no 1517 fala do casamento do maior de 16, porém menor de 18, e o 1520, que teve aquela alteração em 2019, é o que diz que não será permitido em hipótese alguma o casamento do menor de 16. Eu até alertei, tomem cuidado, né, porque o exame da OAB ele vai exigir essa questão, porque antes era permitido o casamento menor de 16 em caso de gravidez ou quando era vítima de estupro, né, a gravidez resultante de estupro, para impedir a imposição de pena criminal ao estuprador. Hoje não há mais nenhuma hipótese na qual seja admitido o casamento do menor de 16 anos, daquele que não atingiu a idade núbio. Então lembre sempre, né, quando vamos falar de casamento, você tem que sempre lembrar a questão da capacidade. E a capacidade para o casamento, ela está ligada à idade e ao discernimento. Muito bem, e uma vez que duas pessoas decidam se casar, e lembrando também que hoje o casamento pode se dar entre pessoas de sexos distintos ou até entre pessoas do mesmo sexo, nós temos todo um procedimento a ser seguido, a ser observado. O casamento, sem dúvida alguma, é o ato mais complexo do nosso ordenamento na esfera civil. E ele é composto basicamente por três fases. Né? Também já falamos um pouquinho sobre isso. O casamento tem a fase de habilitação, a fase da celebração e o registro subsequente. Então, para começar, falar um pouquinho sobre a fase de habilitação. O que é a fase de habilitação? E aí eu trouxe para vocês o conceito do Pablo Stolze, na obra de Direito Civil dele. A habilitação é um procedimento administrativo disciplinado pelo Código Civil e pela Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 1973, por meio do qual o oficial do Registro Civil afere a concorrência dos pressupostos de existência e validade do ato matrimonial, expedindo ao fim a habilitação necessária à concretização do enlace. Então a habilitação ela é um procedimento administrativo, tá? Então aqui nada é judicial, ele vai tramitar ali dentro da esfera do cartório de registro civil. E o que vai ocorrer nessa fase de habilitação? Né? Quais são as subfases, podemos dizer assim, dentro dessa primeira fase de habilitação para o casamento? Primeiro, os dois nubentes têm que comparecer ao cartório de registro civil de onde é domiciliado um dos dois. Então, por exemplo, o noivo reside no Tatuapé e a noiva reside na Lapa. Tá? Então eles têm que comparecer ou ao cartório do Tatuapé ou ao cartório da Lapa, qualquer um dos dois, mas tem que ser necessariamente do domicílio de um dos dois, senão haverá uma incompetência do registrador e nós vamos ver depois qual que é a consequência. Então tem que comparecer perante o registro civil, acompanhados de duas testemunhas, para dar a entrada no pedido, podemos dizer assim, né? Preencher lá o formulário,
entregar a documentação, entregar as certidões, para que o registrador verifique se podem se casar, se já não são casados, se não tem parentesco. Nós vamos ver daqui a pouquinho a questão dos impedimentos, mas é essa análise documental que é feita. Analisou a documentação, tá tudo ok? O que será feito na sequência? Serão publicados os editais. Esses editais são conhecidos, chamados editais de proclamas, e deve sair na imprensa, inclusive, de grande circulação. Outro dia, até mexendo em algumas coisas aqui em casa, eu encontrei o recorte de jornal, né, onde constava o chamamento para eventuais interessados em apresentar alguma impugnação ao meu casamento. Então sai lá no jornalzinho, né, pretendem se casar, fulano de tal e ciclana de tal, quem pretende se casar em data tal, conforme pedido feito em tal cartório. Sai um edital, aquela história do quem tiver algo para falar, que apresente, né, apresente a sua impugnação à realização desse casamento. E esse edital, ele sai nesse jornal de grande circulação. Se você quiser, pegue o jornal, né, normalmente no jornal de domingo, que tem uma seção reservada, e você vai encontrar lá, onde tem os editais, tem vários ali. Coincidência ou não, ele sai junto com os falecimentos, né, junto com o obituário do jornal. Mas vai estar lá os editais de proclamas de pessoas que pretendem se casar. E além da publicação em jornal, tem que ser afixado esse edital na sede dos dois cartórios de registro civil, tanto onde foi dada a entrada no pedido, como no cartório de registro civil do outro nubente. Para quê? Para que as pessoas da região onde vivem, né, os nubentes, tenham ciência de que eles pretendem se casar para o caso de terem alguma impugnação a apresentar. Então o edital é publicado na imprensa e afixado na sede dos dois registros civis, né? Onde você deu a entrada, vai entrar em contato com o outro, falar, olha, pretende se casar, e o noivo ou a noiva, ele é domiciliado aí. Então eu vou te mandar o edital que eu estou expedindo, você faz a fixação aí para mim? Faço, sem problema nenhum. E depois manda uma certidão dizendo que ficou fixado lá pelo prazo de 15 dias. E aí devolve, né, pro registrador, e isso vai tudo sendo formado um processinho, né? Então você tem lá o formulário preenchido, a declaração das testemunhas que conhecem você e dizem não haver nenhum impedimento, os documentos pessoais apresentados, o edital expedido, o jornal onde ele saiu publicado e a certidão de ambos os cartórios dizendo que ele ficou fixado pelo prazo previsto em lei. Feito tudo isso, esse procedimento é remetido para o Ministério Público, mas sempre dentro da esfera extrajudicial, tá? Eu vou falar em Ministério Público, eu vou falar em juiz, porque sempre tem um juiz corregedor, um promotor que atua junto àquele cartório de registro civil, né? Os cartórios de registro civis, eles são vinculados ao Tribunal de Justiça, muito embora eles sejam extrajudiciais. Quem faz a fiscalização, quem passa as normas de trabalho é a Corregedoria dos Tribunais Estaduais. Então, feito isso, vai para o Ministério Público. Se houver oposição de algum impedimento, então alguém apresentou lá dizendo, olha, eles não podem se casar, eles são irmãos, não conseguiu identificar, essa impugnação tem que ser decidida. E aí, se ela for acolhida, não tem mais casamento. Se a impugnação for afastada ou não tiver nenhuma impugnação, então é feita uma certidão de habilitação. Então, olha só, resumindo o procedimento. Apresentou a documentação, o registrador, ele autua isso, documentos pessoais, as duas testemunhas, declaração das duas testemunhas, expede edital no Jornal de Grande Circulação, deixa fixado na sua sede, bem como na do cartório de registro civil do domicílio do outro cônjuge. Não teve impugnação, ou teve e ela foi rejeitada, ela não foi acolhida, né, não foi decidida pelo juiz responsável por aquele cartório de registro civil, então é extraída uma certidão de habilitação para dizer, olha, esses dois, eles estão habilitados para o casamento, né? Eles podem se casar. Fizemos o procedimento da habilitação, está tudo ok. Daí o nome, habilitação, né? É isso que torna eles aptos ao casamento. Com essa certidão em mãos, eles têm um prazo para se casar. E esse prazo é de 90 dias. Isso está lá no artigo 1532, tá? Prazo de 90 dias para a celebração desse casamento.
E se de repente eles não se casarem nesse período, atrasou tudo, eles resolveram adiar, vai ter que fazer uma nova habilitação. Porque aquela habilitação, aquela certidão dizendo que está tudo ok e que não há nenhum impedimento, ela tem esse prazo de validade de 90 dias. E aí o oficial de registro civil, ele entrega essa certidão de habilitação e ele estabelece, ele adverte os noivos, né, quanto às situações que podem tornar o casamento inválido, que pode ensejar alguma nulidade ou causa de anulação, bem como sobre os regimes de bens. Né? Uma mini aula. Né? Ele deve falar como que funciona cada um dos regimes, qual a opção feita por eles quando do preenchimento do formulário, então como que vai funcionar. Lógico que na prática, né, isso é feito assim de forma, olha, então o regime de vocês é esse, tal, e segue o jogo, né? Mas o artigo 1528 ele diz que o registrador deveria ter essa cautela. Então, terminada a habilitação e expedida a certidão de habilitação, eles têm que casar no prazo de 90 dias. Tem que ocorrer a segunda parte, a segunda fase do nosso procedimento de casamento, que é a celebração do casamento. E a celebração ela é tratada no Código Civil a partir do artigo 1533. Tá? Então, artigo 1533 e seguintes tratam da celebração do casamento. Local da celebração, normalmente, é a sede do próprio cartório. É aquela história, o pessoal vai casar no civil e depois no religioso com a festa. O que vale? O civil. Né? Juridicamente falando, ela casou quando fez lá perante o registro civil. Normalmente é na sede do cartório. Nada impede que esse casamento seja realizado em outro lugar, desde que você pague. Né? O registrador, o juiz de paz, vai cobrar a diligência para fazer o seu cartório fora da sede e ele tomará alguns cuidados, né, para que não dê margem a nenhum tipo de alegação de invalidade do casamento. Por exemplo, se ele vai fazer na sua casa, você resolve que vai se casar dentro do seu apartamento e paga a diligência para que ele se desloque para fazer o casamento dentro da sua casa. Pode? Pode. Só que, por exemplo, tá? Só um exemplo de formalidade que ele vai fazer questão de observar e deve fazer isso. Ele vai pedir para você abrir a porta. Ah, pô, mas eu vou abrir a porta, né? O vizinho do outro apartamento vai ver aqui o que está acontecendo, vai assistir o casamento lá do apartamento dele? Vai. Né? Porque o casamento ele deve ser um ato público, inclusive no cartório as portas ficam abertas, as janelas ficam abertas. A pandemia, excepcionalmente, foi admitida a restrição, né? Mas normalmente é um ato feito a portas abertas, é um ato público. Então, ele vai observar essa formalidade, ainda que seja fora da sede do registro civil, mas normalmente é na própria sede. É necessário também o acompanhamento de testemunhas. Via de regra, são duas as testemunhas, tá? Então, normalmente, duas testemunhas. O pessoal chama de padrinho, né? Os padrinhos do civil. Padrinho, coisa nenhuma, é testemunha, que vai lá para dizer, não vai fugir, não. O sujeito foi para a forca nesse determinado dia, né? Eu testemunhei, eu assinei lá o livro que o sujeito deu game over. Acabou a vida para ele a partir de agora. Se um dos cônjuges, um dos nubentes, for analfabeto ou estiver impossibilitado de assinar, então, poxa, o sujeito sofreu um acidente, está com os dois braços quebrados, está lá engessado, mas está casando, firme e forte lá casando, mas ele não vai poder assinar. Nesse caso, sendo analfabeto ou não podendo assinar, o número de testemunhas dobra. Aí são exigidas 4 testemunhas para a presença desse ato e para a assinatura do livro. E aí lá no dia e local designados, né? Então estão lá os nubentes, estão lá as testemunhas. E aí o que falta? O consentimento expresso. Né? É essencial, é indispensável que os nubentes afirmem que pretendem se casar por livre e espontânea vontade. Por isso, aquela coisa, né, que sempre há a mesma pergunta, é de livre e espontânea vontade que você recebe fulana de tal como sua esposa? Sim. É de livre e espontânea vontade que você recebe ciclano de tal como seu marido? Sim. E aí vem a famosa frase, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Professor,
Eu fui num casamento no último fim de semana, impressionante. O juiz de paz, ele proferiu exatamente essa frase. Ele utilizou as mesmas palavras que você está usando agora. É e sempre vai usar. E por que isso? Porque é texto de lei. O Código Civil, no artigo 1535, ele diz expressamente que uma vez afirmada a vontade de casar de livre e espontânea vontade, o juiz de paz proferirá tais palavras, abre aspas, e o código traz essa frase. Por isso que em todos os casamentos é sempre a mesma história, é sempre a mesma ladainha e a mesma frase sempre dita ao final. E aí, uma vez que eles manifestaram a vontade e a autoridade celebrante declarou que eles estão casados, de fato, a partir deste momento, eles já estão casados, tá? Então, se alguém perguntar para vocês, a partir de que momento, dentro de todo o procedimento do casamento, que tem a habilitação, a celebração, com as perguntas e com a frase, depois na sequência a assinatura do livro, o registro. Em que momento o sujeito considera-se casado? Quando é proferida a bendita frase do artigo 1535. Eles manifestaram a vontade e o juiz de paz os declarou casados. Se antes disso aconteceu um terremoto, né? Se antes disso alguém desistir, não houve casamento, tá? Então, casamento é a partir de fato de quando é feita a declaração. Sobre essa questão do consentimento inequívoco, né, da pergunta e do sim, eu sempre chamo a atenção, e aqui muito cuidado, principalmente os homens, que normalmente são mais metidos a engraçadinho, né? O artigo 1538 do Código Civil, você pode acompanhar ou pelo código, ou quem tiver o meu material de aula pode acompanhar pelo material que eu coloquei esse artigo lá. Ele diz o seguinte: a celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes, dois pontos. Número 1, recusar a solene afirmação de sua vontade. Então ele recusa, ele não fala. O sujeito pergunta, ele espontânea vontade? O sujeito vai falar. Ó, falo nada. Se recusou, a cerimônia está suspensa. Não vai ter casamento. Número 2, se ele declarar que esta vontade não é livre e espontânea. Então o sujeito pergunta, é de livre e espontânea vontade que você recebe fulana de tal como sua esposa? Ele fala, livre vontade só se for do meu sogro. Me obrigou a vir aqui, a arma dele lá é grande, a espingarda é grande, calibre grosso. Por isso que eu tô aqui. Acabou a cerimônia. Ela é imediatamente suspensa. Ou se o sujeito se manifestar arrependido de estar ali. Poxa, de livre e espontânea vontade você está aqui, olha, eu até vim de livre e espontânea vontade, mas depois que eu assisti as aulas aí de civil, o professor Felipe deu uns toques, eu acho que eu me arrependi depois que eu marquei. Tá suspensa. Então tomem cuidado, porque qualquer resposta que não seja sim, suspende a cerimônia. E aqui tem um detalhe, hein? Tem um detalhe. O nubente que fez isso, de brincadeira, e quer se retratar, não pode fazer no mesmo dia. Parágrafo único, do mesmo artigo 1538. O nubente que, por algum dos fatos mencionados nesse artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Então, aquele indivíduo que estava lá e falou que não era de livre e espontânea vontade, e aí o juiz de paz vai falar, a cerimônia está suspensa, não tem mais casamento. E ele, arrependido, fala, não, pelo amor de Deus, é só uma brincadeira, o doutor. É só uma brincadeira, é lógico que é vontade minha, quero casar, estou ansioso, aguardava ansiosamente esse dia. O que ele está querendo fazer? Se retratar. Ele fez a cagada e quer consertar, né? Ele falou que não era de livre e espontânea vontade, agora está dizendo, não, é sim, eu estou me retratando, era uma brincadeira. Né? Essa retratação não cabe no mesmo dia. Então vai ter que todo mundo ir embora para casa, volta todo mundo outro dia, e aí sim, quando te perguntarem, você responda sim. Costumo dizer que, na verdade, aqui das duas, uma, né? Ou o sujeito que fez a gracinha e a cerimônia foi suspensa, o casamento vai se tornar um velório. Por quê? Porque a mulher vai matar esse indivíduo. Ele vai morrer. E aí já aproveita. Já está no registro civil, já registra o óbito ali.
né? Ou então, ainda que ela não mate, seja uma pessoa da paz, dificilmente será outro casamento, né? Porque depois desse papelão, imagina, todo mundo lá, alugou roupa, fez cabelo, né, tá com o almoço pago. E agora o que você vai fazer com o almoço? Você vai almoçar mesmo tendo sido suspenso o casamento e não pôde ser celebrado, vai todo mundo ter que voltar. Então o sujeito consegue acabar com tudo, né? Então tomem cuidado com esse tipo de brincadeira. Eu sempre falo que todo mundo casa no sábado de manhã, né, no registro civil. Impressionante. E lógico que isso causa um acúmulo de pessoas, de casamentos e tal, e tem um período de espera. Então tá todo mundo fora do cartório, aquele monte de gente, né? Um monte de gente social, noiva pra cá, noiva pra lá, umas tirando foto, pessoal que aluga buquê na porta, noivo. E sempre tem um amigo mais espírito de porco que fala: Meu, fui lá perguntar, tem 30 casamentos na frente do teu. Vamos ali na padaria, vamos tomar uma lá. E aí toma uma, duas, três, quatro. E aí na hora de entrar, tá soltinho, né? Aí resolve fazer esse tipo de brincadeira. Cuidado. E isso suspende a cerimônia e a retratação não é admitida no mesmo dia. Por que isso, professor? Que formalidade? Eu falei para vocês, casamento é o ato mais formal que nós temos no Código Civil. Mas para ter certeza que é de livre e espontânea vontade. Então, como ele disse que não no primeiro momento, ainda que em tom de brincadeira, aquela história, brincadeira tem um fundo de verdade, né? Vai todo mundo para casa, pensa bem antes de se retratar para ter certeza se é o que quer ou não, tá? Então, essa afirmação da livre e espontânea vontade, ela é essencial, tá? Não pode haver nenhum outro tipo de resposta. E aí, depois de dita a famosa frase, né? Então vocês agora são declarados casados, é feito o registro. Então, após a celebração, é lavrado o assento, que normalmente ele já deixa pronto, né? No livro de registro, já deixa preenchido antes. E aí, quem que vai assinar? Quem presidiu o ato, que é o juiz de paz, ou o registrador, ou quem ele nomeou para aquele ato, os cônjuges, então os dois que acabaram de se casar, assinam. E aqui, curiosidade, hein? Se houve alteração no nome, quem modificou o nome já assina com o nome de casado. Por quê? Porque você já é casado. Você casou no exato momento em que ele declarou que vocês estavam casados. Então, o registro, a terceira fase, ela já é subsequente, já é posterior ao casamento. Então, já assina com o nome de casado. E as testemunhas, né? Então, o oficial de registro e as testemunhas também assinam o livro. E o livro nada mais é do que a publicidade do casamento. Então, quando você pede uma certidão de casamento, a certidão é o que prova que o casamento foi celebrado. O que é a certidão? É uma cópia do livro. É uma informação retirada do livro. Então, pegue uma certidão de casamento que vai estar lá. Olha, o oficial do registro civil, tal, de tal localidade, certifica que consta do livro tal, as páginas tais, o casamento, o registro do casamento dessas pessoas, e a qualificação, e o regime de bens. Então as informações são tiradas do livro que você assina no próprio dia ali do casamento, tá? Então ali vai ter a qualificação dos recém-casados, dos pais dos noivos, das testemunhas, os dados relativos à habilitação, o número do procedimento interno que foi celebrada a habilitação e qual o regime de bens adotado, tá? Quanto à questão do nome, ali também é anotado que, olha, com o casamento, a mulher passou a utilizar o nome do marido, ou o marido da mulher, ou um passou a utilizar o do outro, ou eles vão manter o nome de solteiro, tá? É totalmente livre. Durante muitas décadas, sempre foi a mulher adotando o nome do marido. Hoje, igualdade, Constituição Federal, tá? É livre. Então a mulher pode sim adotar o do marido, mas o marido pode adotar o da mulher, um pode adotar o do outro, ou pode nenhum adotar o do outro. E aí continua ambos com o mesmo nome, até porque dá um baita trabalho, né? Mudar toda a documentação, tirar todos os documentos. E aí depois que o divórcio você volta a utilizar o nome, e aí tem que de novo, né, tirar toda a documentação. Parece ser uma tendência cada vez mais comum que as pessoas não adotem o nome um do outro, tá? Gente, eu vou dividir em blocos para ficar mais fácil aí para vocês. Então, estamos aqui com quase 25 minutos. Aqui nós concluímos as etapas do casamento. Então, habilitação, celebração e registro.
E aí no próximo bloco eu começo a falar das invalidades, tá bom? Segue aí, até já, já volto.